Pelo amor de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas, Senhor Jesus, que é o único dia de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder a Ele. Amém. Graças a Deus. Estamos agora aqui mais uma vez diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Levando o culto ao seu lar, mas já presencialmente. Ontem teve lá lá no Supremo Tribunal Federal, né? Teve lá o julgamento do pleito e nós já podemos nos reunir presencialmente em nome do Senhor Jesus. Você também pode vir, viu? Se você ainda não estava sabendo, ainda hoje aqui nós temos o culto às 18 horas em um santo nome do Senhor Jesus. As pessoas estavam aí afastadas, estavam meio deprimidas, tristes porque não estavam podendo vir na casa de Deus. Chegou o seu momento de você abrir seu coração e vir na casa de Deus, seguindo todos os protocolos que eles determinaram, que agora serão 25%, né? Nós vamos poder usar da capacidade de cada igreja, mas a glória é toda de Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui na Páscoa, né? Feliz Páscoa a todos. Mas nós já aprendemos na sexta-feira que a Páscoa não é um dia, mas é um período. Inclusive mesmo a Páscoa bíblica está terminando hoje, né? Começou no dia 27, que é a Páscoa do Pessá, né? Dos judeus. Começou no dia 27, que é a véspera, depois do 28, e foi hoje está encerrando as festividades do Pessá, né, que é a Páscoa, que é a passagem, né, que o Senhor determinou na Bíblia em nome do Senhor Jesus. E a Páscoa cristã será celebrada na semana que vem. Mas lembrando que na verdade, nós que somos o Senhor Jesus Cristo, recebemos Ele como nosso suficiente Salvador, nós temos que estar nele todos os dias da nossa vida. A Páscoa é todo dia, o sétimo dia é todo dia, o Natal é todo dia, a paixão de Cristo é todo dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Creia em nome do Senhor Jesus, tome posse da sua bênção e da sua vitória. Nós estamos aqui também estudando a saga de Josué, né? Que nasceu Oséias, que é salvação, como se alguém pudesse salvar-se a si mesmo, né? Mas Deus deu um novo nome para ele, o nome que é acima de todo nome, o mesmo nome que foi dado para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Josué, Yoshua, que só Deus salva. Os nomes que nos foram enviados, daqui a pouco eu vou dobrar meu joelho, vou colocar ali no sangue do Cordeiro, representando a salvação tua e da tua casa, toda atitude de fé, em nome do Senhor Jesus. Aí onde você estiver, feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, Pai, sobre a vida de cada irmão, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus está unindo a sua fé com a nossa, mano. Oh Senhor Jesus, maravilhoso Tu és, Pai. Enche-nos da Tua presença, Pai. Alcança os lares, alcança as famílias, meu Pai. Oh Senhor Jesus, para que saibam qual é a verdadeira Páscoa, Pai. Oh Senhor Jesus, a Páscoa é viver com Cristo, Pai. Aceitá-lo como Salvador, ser lavado no sangue dele todo dia, Pai. Ter o pão de cada dia, o pão da palavra de Deus, meu Pai. Não pode nos faltar, Pai. E todo dia nós celebremos na presença do Todo-Poderoso, Pai. A morte não o venceu. Vivo ele está. Isso, uma vez, numa sexta-feira, sim, eles mataram o nosso Salvador, mas ele não ficou morto, não. Ele ressuscitou e vive para sempre. Ele desceu lá nas mansões dos mortos, tirou a chave da morte e dos principados da mão de Satanás e ressurgiu e vive para sempre. Senhor Jesus, venha nos envolver com renovo, Pai. Cada um que está aqui na Tua presença está representando uma multidão de queridos e familiares, meu Pai. Senhor Jesus, pessoas, meu Pai, que estavam loucas para voltar para a igreja, mas daqui talvez nem ficaram sabendo que já podem voltar, ou ainda estão apreensivas, também não é errado. Nós estamos no momento mais difícil contemporâneo da sociedade, da humanidade, Pai. Nos últimos tempos, meu Pai. Quantas pessoas têm morrido na nossa nação, meu Pai. Mas, Senhor Jesus, com segurança nós sairemos à Tua casa para Te adorar, Pai. Buscar o conforto, para levar o conforto às nossas casas e às nossas famílias, pois quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. É tu e tua casa, meu irmão.
casa se preparando para servir ao Senhor, sem temor, sem medo. Oh Senhor Jesus, na tua presença, respeitando a tua palavra, em todo o tempo, em todo momento. Oh, deixando bem claro que o Senhor deixou na Bíblia, Pai, é para ser aplicado, era para ser praticado, porque aquele que te ama é aquele que tem os teus mandamentos e os pratica. Ah, o Senhor nos amará e se manifestará a cada um de nós, porque o espírito anticristo está se manifestando aí fora, está se levantando, mas se levanta para cair. A derrota dele já está certa. Coitado daqueles que não querem servir a Jesus, ou aqueles que deliberadamente dizem que são satanistas, que vão servir a luz, que vão servir as trevas. Misericórdia, achando que vão reinar no inferno. Oh Senhor Jesus, o inferno não tem reino, é só prisões, é só choro e ranger de dentes. A alma daquele que não receber Jesus se une ao Espírito, mas a dor vai ser física, num fogo que nunca apaga, e o bicho nunca morre, nunca vai morrer, nunca. É o pior dia da sua vida se repetindo milhões e milhões de vezes por segundo, e muito pior. Não vale a pena, não vale a pena a vida sem Cristo, não vale a pena a vida sem Jesus, meu. Não vale a pena, não vale a pena. Valia a palavra de Deus. Volta correndo para Jesus. Isso, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vem, amado nosso, amado de nossas almas. Oh, que a tua glória que enche o céu, que enche a terra, enche as nossas vidas, enche esse lugar, enche a casa desse meu irmão, minha irmã. Visite os queridos e familiares deles, onde quer que eles estejam, Pai. Oh, Todo-Poderoso Deus, nós cremos em Ti, Pai. Tomamos posse da bênção e da vitória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh, Todo-Poderoso Deus, Senhor, o Rei da criação, amamos Tua presença aqui. Faz o Teu querer, nós não queremos impedir. Faz o Teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Primeiro tu, depois sua casa. Que seja em nós e através de nós. Como você vai dar o que você não tem? Receba esse amor. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Através de nós, mas nada é sobre nós. Nada é sobre nós. Tudo é sobre Ti, Jesus. Nada é sobre o mundo. Tudo é sobre o céu e do céu. Nada é sobre o pecado. Tudo é sobre a cruz, que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor, amor incondicional. Ah, que você deu a si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que levar canta, Rei da criação, amamos Tua presença aqui. Amamos Tua presença aqui. Faz o Teu querer, nós não queremos impedir. Faz o Teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós, que seja em nós e através de nós. E através de nós, que seja em nós. E através de nós. E através de nós, que seja em nós. E através de nós. E através de nós. Nada é sobre nós. Tudo é sobre Ti. Jesus, nada é sobre o mundo.
sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a cruz, que nos segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor, verdade. O seu testemunho não é sobre o seu pecado, é sobre o que ele fez por você lá naquela cruz. A morte não o venceu. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Vivo Ele está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Ele está. Vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Para sempre, amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. No amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Temor não há. Mas eu pensei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Não venceu. A morte não o venceu. Pois o terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, obrigado pela tua presença. Oh, vem amado nosso, venha nos envolver nessa manhã gloriosa. São seus filhos na tua casa, é um amanhecer na tua graça. Eles voltaram, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, venha com teu poder sobre cada um que está representando uma multidão, em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, nos reunimos na tua presença para nos transbordarmos, para nos enchermos da tua presença, para levarmos a luz para esse mundo, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém, por Deus. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. Isso, Gaspar, tchá, alegrando, isso, tchá, é pro Senhor, meu irmão, tchá, 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 tchá. Jesus, 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 em tua presença reunimos-nos aqui, você na sua casa, contemplamos a tua face e rendemos-nos
a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Agora sim, lá em cima, adorando, só pra te adorar e fazer seu nome assim, ó, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tchá. O povo de Deus é um povo muito alegre, e na presença do Senhor é abundância de alegrias. Glória a Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E aquele véu, e o véu que separa, já não separa mais. E a luz que outrora apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais. Em cima, adorando, só pra te adorar e fazer seu nome assim grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E aquele véu não separa mais. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima adorando, só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E que o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Estamos nós aqui. Amém. Finalmente, novamente, o povo de Deus na casa de Deus, que é o lugar dele. Amém, povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está no meio. O que nós ligarmos em concordância aqui na terra será ligado lá no céu e em qualquer lugar na terra. Tudo que o inimigo ele não quer, irmãos. Que nós aprendamos da palavra de Deus, que um dia o Senhor Jesus Cristo ele morreu por nós sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O céu ficou escuro, teve um terremoto, e aquele véu que separava já não separa mais. Aquele véu separava a nave do templo para o santíssimo lugar, irmãos. Hoje todo aquele que crê em Senhor Jesus Cristo, ele pode entrar no santíssimo lugar para o adorar, ser encontrado como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e verdade, o que aprendeu na palavra dele. Isso é direito nosso. O Pessah não era um dia específico, é um período lá entre os judeus, lá uma semana, mas para nós cristãos tem que ser todos os dias da nossa vida. Nós começamos essa mensagem na sexta-feira. Pode sentar, fique à vontade, pega a sua Bíblia, abre lá no Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Onde fica o Êxodo, pastor? O Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. Logo você vai estar craque em Bíblia, se você ainda não sabia. Você passa o Gênesis e depois vem o Êxodo.
Isso, capítulo de número 12, no versículo 1 diz assim: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui o Senhor instituiu aqui a Páscoa. E a Páscoa começava com cordeiro pascual. Cadê o coelho? Será que alguém traduziu errado para coelho? Para ovo? Né? Quem faz ovo é galinha, né? Galinha. Apesar que os ovos de hoje em dia de chocolate parecem ovo de avestruz, né? Parece que tem um ovo de 70 quilos aí que o pessoal está leiloando. Misericórdia. Pode chamar de ovo de chocolate, irmão, mas ovo de Páscoa não. O cordeiro é pascal. Não tem coelho de Páscoa. Não tem colomba de Páscoa. Não tem ovo de Páscoa. Isso aí tudo mesmo para diminuir o que aconteceu tanto lá nesse povo que estava saindo do Egito, e depois o nosso Senhor Jesus Cristo que ele conquistou na cruz, irmão. E a pessoa fica ali vidrada nisso, no consumismo, como no Natal, irmão. A última pessoa lembrada no Natal normal, natural aí fora é Jesus, irmão. Jesus. Sendo que nós aprendemos o que no Natal? Que Natal é você permitir com que Cristo, ele nasça no seu coração todos os dias da sua vida, irmão. É o renovo do Espírito Santo que vem a cada manhã, irmão. Não, a pessoa talvez lá naquela época lá, que eu expliquei, quem é povo de Deus mesmo, né? Tem algum familiar que só comemora no dia 25 de dezembro? Tem algum problema de você comemorar com seu familiar? Não. Você que é de Deus? Não. Se eles comemoram, é eles. Mas se você que é de Deus não comemora todo dia, é melhor você nem comemorar, porque é todo dia. A celebração da paixão de Cristo é todo dia. O Pessah, a Páscoa é todo dia. Todo dia. E Deus não gosta de desperdício. É uma reunião. Era para se reunir a família com lá um cordeiro pequeno, de 1 ano. Mas se a família fosse muito pequena, por exemplo, um pai, mamãe e um filho só, talvez um cordeiro só seria muito, ia sobrar, não pode sobrar. Era para reunir com outros vizinhos lá, para que não haja sobra, sem desperdício, que haja reunião, que haja um só inteiro, que é uma comunhão, porque o inimigo sabe que nós ligamos aqui, vai ser ligado no céu. Um põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000. Ele quer isso, ele está implantando aí fora. Cuidado da juventude que tem assistido, olhado por aí. O diabo ele não vem de chifre de rabo dizendo eu sou o diabo, eu vim te pegar. Se aparecesse assim, até o mais valente ia sair correndo, né? A pessoa chifre aparece chifre de rabo, o cara é fortão, valente, já sai correndo. Sai correndo. Um cara de bode, chifre de rabo, né? Sei lá, tudo estranho que nesse desenho o diabo por aí, não. Ele vai ver uma coisa assim bonitinha, a preciosa, que vai fazer até comichão no seu ouvido, né? Nós que somos brasileiros tem que tomar muito cuidado quando você curte músicas de outras línguas, se você não é fluente naquela língua. Se eu fosse você, parava agora de ouvir todas as letras de música estrangeira, irmão, que você não sabe o que quer dizer. Você pode estar fazendo um culto a Satanás e nem está sabendo. Para agora, tudo, tira tudo, cuidado, não está cheio do Espírito Santo, você para de assistir também um monte de porcariada por aí, você vai vigiar para assistir um filme, para assistir uma série, porque a série tem um herói, né, talvez um policial, ou um super-herói, né, que também aí tem superpoderes, que faz até o bem, mas chega no final, meu amigo, já pega o copão de bebida, né? Nós estamos ensinando aqui que a bebida é escarnecedora, te tira da presença de Deus, que não presta. Talvez aquele jovem está aprendendo, não presta mesmo. Eu nunca vou beber isso aqui, nunca vou tocar nesse cigarro, lá fica, eles acendem cigarros, charutos,
né? Alguns usam até drogas, heróis, médicos, né? Nas suas séries lá, usam droga. Aí nós estamos plantando a verdade, um planta, outro colhe, Deus dá um planta, outro rega, Deus dá o crescimento, e daqui a pouco aquele jovem vai gostando daquilo, aí não tem Jesus como seu super-herói, e vai olhando outro herói lá na ficção, um super-herói na ficção, que acaba o fim do dia dele, ele vai beber, ele vai fumar, ele vai usar uma droguinha, ele namora sem ser casado, namora intimidade mesmo, né, que é só para o casal casado, e aí aquele jovem vai olhando aquilo e vai achando normal, meu super-herói faz aquilo. Isso é implantação do sistema satânico, para que venha o anticristo. É exatamente o que nós temos que aprender. Ou é Jesus todo dia, irmão, entendeu? Ou Jesus, ele não aceita estar dividido. Ah, não, eu sou 99% de Jesus, mas de vez em quando eu gosto de uma musiquinha, sabe? Eu gosto de aquilo que eu não sei o que é. Se não se encher do Espírito Santo para você avaliar tudo e reter só o que é bom, para agora. Conselho é esse na palavra. Sem Jesus nada. O que não é dele, irmão, para ele, por ele, tira da sua vida. Porque nem tudo que não é sacro é profano. O que isso quer dizer? Nem tudo que não é santo é do Satanás. Mas até você ter o discernimento, diz que é um discernimento de espírito que vem depois do batismo do Espírito Santo, para tudo, para o inimigo não acabar te enganando. Ele engana na sua carne, na sua natureza, na sua mentalidade natural. Para tirar tudo, tira tudo que Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o Papai Noel, é o presente, é não sei o que lá. Ah, Jesus, ele morreu por nós na cruz, ressuscitou e veio para sempre. É o coelho, é o ovo, é não sei o que, é a colomba. E por que ainda? Numa data que é comemorada 40 dias depois de uma data que eles instauraram aí, que é o festival da carne. A carne para nada presta, irmão. Está na Bíblia Sagrada. Para nada presta, é podre. Quem gosta de carne é Satanás, irmão. É o urubu, leão. Sai fora. Tem que viver em espírito para não cumprir as concupiscências da... Tudo que nós estamos aprendendo nas quartas-feiras aqui, para nos enchermos do Espírito Santo, remover as obras da carne. O cordeiro era pascal, mas é uma representação mesmo do que iria vir acontecer com Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que não cobre o pecado de ninguém. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Amém, pois? Ele teve que vir para tirar o pecado do mundo. Continuando, em nome do Senhor Jesus, o versículo 5: o cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas, e o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, irmãos. Exatamente, à tarde. Eu até a hora do padecimento do nosso Senhor, na sexta-feira que nós fizemos, né? Porque foi exatamente na data, dia 2 de março, de abril, que aconteceu que Jesus morreu. Irmãos, as datas deles lá são diferentes das nossas. Não está marcada a data na Bíblia. O que eu sei que foi numa sexta-feira assim, à tarde, que o meu Senhor, Ele deu a vida para me salvar, para te salvar. Então, na sexta-feira da paixão, às 15 horas, né? Porque é a hora nona, a hora começa, a 0 hora deles lá, aqui para nós é 6 horas, aí você soma 6 com 9, dá 15. Às 15 horas nós fazemos aquela oração, mas é uma lembrança do Calvário. Não é para você ficar ali só no Calvário, carregando um Cristo morto, olhando para um Cristo morto. A morte não o venceu. Depois do terceiro dia, lá 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele ressuscitou e vive para sempre. É só uma lembrança do Calvário, como o Senhor instituiu a ceia. Aqui é a ceia, a primeira Páscoa, a primeira ceia. Ele instituiu a ceia falando, lá no João 6, aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte comigo. Então não podemos deixar de não participar da ceia. Semana que vem tem a ceia presencial, viu, povo de Deus? Pode comparecer, viu?
Aqui nós vamos estar aqui com toda a segurança para você vir participar da ceia. Aquele que não come do pão, não bebe do cálice, não tem parte com o Senhor. Mas o Paulo, ele falou aos Coríntios, e o Espírito Santo à igreja hoje, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. O comer e beber indignamente não é só comer e beber dos elementos, se você não aceitou Jesus, se você não está vivendo a sua vida com Ele. Claro que também, se a pessoa não aceitou Jesus, não se arrepende dos pecados, está participando dignamente. Mas nós temos que aprender que a ceia é todo dia, irmãos. Nós vamos ver mais sobre isso hoje, é todo dia. O pão é a palavra de Deus que você tem que ter todo dia na sua vida, para que quando você estiver se desviando do caminho, o caminho é Jesus, é o Espírito Santo que conduz, e o alvo é o céu. O próprio Espírito Santo já te traz de volta e te lava no sangue do Cordeiro novamente. Nós precisamos dessa ceia todos os dias nas nossas vidas. Você não precisa participar dos elementos, o pão representando o corpo e o suco da uva representando o sangue. Mas a ceia, você está na palavra todo dia para você não ser enganado pelo inimigo, para você não acabar mesmo sendo uma pessoa de Deus, mas que está fazendo algumas coisas do inimigo, do Satanás, que é tudo que ele está fazendo. Ele vai implantando o sistema dele, irmão. Ele vai implantando devagarinho, né? Na sexta-feira eu comentei aqui, um rapaz fez um sucesso com as músicas infantis há 2 anos atrás, e agora ele se declarou satanista. Se declarou satanista. E quem está curtindo ele? São bilhões, irmão. Será que deixaram de seguir ele? Não. O que tem esse rapaz aí? Está fazendo sucesso, eu quero sucesso também. Não cai nessa. O diabo é um mau patrão, irmãos. O que ele der com a ponta de uma unha suja para você, depois ele arrebenta com você, com a sua casa, com a sua família. Ele engana que no inferno vai ter um reino, vai ter alguma coisa lá é só choro, ranger de dente, pro resto da eternidade, não vai ter fim. Se você quer mesmo para o inferno, você é um satanista, não, eu quero ir para o inferno, porque eu quero reinar eu vi esse rapaz, ele falou, é melhor reinar no inferno do que ser servo no céu. Mas para ser servo no céu, meu irmão, não é só você não reinar no inferno, não. Você tem que receber Jesus e buscar Ele todo dia da sua vida, porque nós vamos ser julgados só por aquilo que nós fizemos, mas também pelos pensamentos e intenções do coração, e Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe tudo, não dá para enganar Deus. Por isso que Ele está instaurando aí dessa maneira. Você quer ir para o inferno mesmo, meu amigo? Esse rapaz aí, esse americano muito famoso aí, quer? Começa acendendo um isqueiro. Você deve fumar? Pega o isqueiro e começa aí, segura, vê quanto tempo você aguenta. Põe na sua mão aí. Eu falo para todo mundo que não quer Jesus. Você não quer Jesus mesmo na sua vida? Parar de beber, de fumar, de usar droga? Não aceitar o que Jesus realmente fez lá no Calvário? Você não quer? Então vê quanto você aguenta de fogo. Depois, se você aguentar lá mais um segundo, meu amigo, você deve ter aquela doença que a pessoa não tem sensibilidade. Não é verdade? Não tem uma doença, esqueci o nome agora, né? É um tipo de lepra, que a pessoa perde a sensibilidade, ela não sente o fogo. Pega fogo ali, mas a pessoa não sente. Então, amarrado em nome do Senhor Jesus. Põe em outro lugar do corpo. Não é possível que todo o corpo não tenha sensibilidade. Põe lá. Acende o fogão lá. Aquela boca, tem umas bocas desse tamanho agora o fogão, né? Não tem? Pega lá, acende lá e põe as 2 mãos lá, meu amigo. Põe lá. Você não quer Jesus? Ainda fala que é Satã, que é satanista, que é luciferiano, que é não sei o que lá. Faz isso. Mas não só eles, porque você não precisa ter um pacto de Satanás para você ser do Satanás. É só você não ser de Cristo totalmente. Só você não buscar o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas se sejam acrescentadas. Você busca as outras coisas em primeiro lugar. Você está se alegrando com a bênção e não com o abençoador. Também o inimigo já está te enganando. É só um alerta, irmão. A palavra de Deus, ela não faz curva, irmão. A palavra de Deus, ela deixa aqui para nós aprendermos dele, que tudo que está aqui é para ser cumprido. Tudo, irmão. Nada é sobre nós. Quando nós contamos um testemunho aqui, porque eu também já fui do álcool, das drogas, eu não fui satanista porque eu não acreditava no Satanás, mas eu gostava dessas músicas aí. Gostava dessas músicas satânicas em língua estrangeira, alemão, língua inglesa, tudo quanto é a língua que não presta aí, coisa do Satanás.
Não era satanista, mas gostava das músicas satânicas. Como muitos estão por aí, sendo enganados pelo inimigo. Mas quando nós falamos sobre isso, não é sobre nós, é sobre Jesus, o que Ele fez por nós na cruz. Que aquele lá já não existe mais. Quando nós estamos falando aqui, o que esse povo estava fazendo, instaurado por Deus, para separar um cordeiro, para fazer um sacrifício, e pegar o sangue para passar nos umbral da porta, nós não estamos falando sobre a terra, nós estamos falando sobre o céu, irmão. É preparação para o céu, para você estar na palavra, estar no sangue do cordeiro todo dia da sua vida, para você não se afastar da palavra de Deus. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 6: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que comeram, e naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Amém, pois? Aqui era a representação, o pão sem fermento. O pão sem fermento representa Cristo, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele não teve o pecado na carne. E o sangue, e o suco, o sangue aqui representa, quando o Senhor Jesus ele usou o suco da uva, representar também o sangue dele, que também não tinha fermento, não tinha mistura. Ele recebeu o sangue diretamente do céu, irmão. A concepção foi divina pelo Espírito Santo. Nem no pecado ele recebeu o pecado, nem no sangue ele recebeu o pecado, como nós já nascemos no pecado, né? Mas nos primeiros anos das nossas vidas, nós somos salvos na inocência. Mas passou o tempo da inocência, tem que assumir Cristo, irmão. Se não assumir Cristo, começa o perigo, irmão. Começa o perigo. O inimigo, todo engano, quando acabar a inocência, que o inimigo nos enganar, nós estamos sendo marcados, irmão. E o último estado, a pessoa estiver, vai permanecer eternamente. Tem gente que acha que é muito novo para receber Jesus, está cheio de jovem morrendo de diversas maneiras aí. É assalto, é atropelamento, é acidente, é Covid, é outras doenças. Como que Deus permite? A morte não foi feita por Deus, irmão. A morte é uma consequência do pecado do ser humano, irmão. O ser humano não era para morrer, irmãos. Tudo que Deus criou é bom, Ele não criou a morte. A morte foi uma consequência do pecado. E para haver morte, vai ver a doença, ver a enfermidade, ver a bactéria, ver o vírus. Vê na criação, quando Deus a criação, Ele criou tudo. Se tem vírus, se tem bactéria na criação, não tem. Foi uma consequência da morte. Temos que obedecer, irmão. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós entramos no Santíssimo Lugar para o adorar. Aqui do lado, vai no capítulo 13. Depois daquilo ali, o Senhor passou por todo o Egito. O anjo da morte matou todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, como de todos os rebanhos dos egípcios. Mas o povo de Deus ficou imune, porque o mal passou por cima. A palavra Páscoa significa isso: passagem, passar por cima, passar longe, passar por cima. E aconteceu isso entre o povo de Deus, que pegaram aquele sangue, aí eles ungiram as portas e os umbrais das portas lá. O anjo da morte reconheceu que era povo de Deus e passou longe. Como o diabo, Satanás, tem que reconhecer você como povo de Deus, porque você está marcado com o sangue de Jesus, o sangue lá do Calvário. O versículo 5 diz assim: e aconteceu que quando o Senhor te houver metido na terra de Canaã, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto neste mês. Irmãos, a celebração da congregação do povo de Deus é um culto, não tem outro nome. Cuidado se dá outro nome aí. Vem com aparência boa, irmãos. Não vem de chifre de rabo. A religião é assim, irmão. A pessoa, ela tem até uma vida melhor, né? Mas não tem uma transformação. Cristo transforma.
A religião até melhora uma pessoa. Uma pessoa sem religião às vezes vive uma vida devassa completamente. A religião fala que não é para ter uma vida devassa, de crime, de pecado. A pessoa até deu uma melhorada nisso. Mas Cristo que tem uma transformação. Quando a pessoa entende que ela tem que se reunir no nome do Senhor, porque para haver um culto a Ele. E esse culto é racional. Você em espírito, em verdade, seu corpo, alma, espírito, ali oferecendo o seu melhor para Deus todos os dias da sua vida. Porque olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, 7 dias comerás pães asmos, como eu falei. Lá nessa conta deu certinho, começou no dia 28, né? E foi está indo até hoje, dia 4 de abril, irmão. Se você está assistindo outro dia esse culto, hoje é 4 de abril de 2021. O Pessah, né? Essa data aqui está acabando hoje, que é o 7. É um período, irmãos. É um período de 7º dia. Mas tem uma coisa muito importante aqui. E ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Amém, irmãos? Então ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Então essa festa deve ser feita quando? Hoje? Dia 4 de abril de 2021, porque é o 7º dia do Pessah? Não, o 7º dia é todo dia, irmãos. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele já entrou no descanso dEle. E tudo que Ele criou não vai ser recriado, Ele não vai recriar. Se o ser humano extinguir alguma coisa, eles podem usar toda a ciência que eles quiserem, eles não vão conseguir fazer de novo. Não vai, irmão. Se algum animal, algum bicho aí, não vão conseguir, irmão. Se o negócio de Jurassic Park é ficção completa, irmão. Não tem como. Deus criou, se extinguiu, acabou, meu irmão. Acabou. O Senhor está no descanso dele. E outra coisa, Jesus morreu por nós ou não morreu? Morreu ou não morreu? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Ele voltou para o céu ou não voltou? Ele falou que vai voltar? Essa ida é para o céu, o descanso dele, mas Ele nos deixou o nome, Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o nosso Consolador, irmão. E pelo Espírito Santo faremos, João 14:12, as mesmas obras que Jesus, e maiores que a dele, porque Ele foi para o Pai. Maiores não em qualidade, mas em quantidade, porque cada um pode ser um portador da palavra de Deus, irmão. Então Jesus está no descanso também. Aqueles também que querem guardar o 7º dia, o sabá, o sábado, só guarda o sábado. Irmãos, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Porque se o homem na antiga aliança não tivesse pelo menos um dia para buscar a Deus, porque o Espírito Santo só estava sobre os reis e sacerdotes, patriarcas, eles não adorariam o Senhor, nem buscariam o Senhor, não guardariam para o Senhor nem um dia, irmãos. Mas nós que somos de Cristo, essa festa ao Senhor é todo dia das nossas vidas, amém, irmão? Todo dia, irmão. Não é de vez em quando, é todo dia, irmão. Tem que ser, e obedecendo a palavra, buscando lá do íntimo, essa comunhão com Deus, independente mesmo do que esteja nos acontecendo, ainda que nos deixarem os pais e amigos, nos abandonarem, ou o Senhor recolher-os, mano. Acabou o tempo dele aqui na terra. Vai ser um momento de luto, de saudade de si, mas de tristeza nunca. Porque não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode. Se você deixar a tristeza entrar, perder a paz. É o fruto tem que estar maduro, para você amar até na hora que não era para amar. Fala para o irmão, tem que amar até na hora que não era para amar, irmão. Sua natureza não quer amar. Sua natureza não quer. Sabe? Vingança. Isso não é fruto maduro, não. Isso não é fruto maduro. Não foi isso que Jesus Cristo ele conquistou por nós, meu. Por isso nós temos que ficar com a palavra de Deus, meu. O Josué ficou com a palavra de Deus. Esse homem nascido Oséia, ele ficou com a palavra de Deus, ele cumpriu esse mandato aqui do Senhor. Pega a sua Bíblia, agora vai um pouquinho mais para frente e vai lá em Josué, o capítulo é o número 5. Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Josué. Capítulo 5, o versículo é o 10.
Aqui o título está escrito assim: celebre-se a Páscoa, ao Pessah. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, a outro dia depois da Páscoa. Pães almos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém, povo de Deus? Enquanto o povo estava passando por um deserto, o deserto não tem comida, Deus mandava o maná. Agora que eles entraram na terra prometida, não precisava mais, lá tinha comida. Então cessou o maná. Deus não vai dar o que você não precisa. Deus não vai dar tudo que você quer. Ele vai dar o que você precisa, mas o que você não precisa, Ele não vai dar. Eles não estavam precisando mais do maná. Não precisavam. Cuidado que você está buscando em Cristo. Voltamos de novo a citar Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, pois. Pode ter certeza. É o Deus da criação, irmão. Busque a Ele em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, até o último, que pode ter certeza que ainda dá para se ver o que Deus ele pode fazer na vida daquela pessoa que crê mesmo, que dá primazia para Ele. O Josué deu, cumpriu aqui. Quando chegou a data, ele parou tudo e fez o Pessah. E quando ele fez o Pessah na terra prometida, já estavam na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, cessou o maná, irmão. O maná representa o pão do céu, irmão. É o pão de Deus. Então você buscando o reino de Deus, a sua justiça todos os dias, e mais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. É você estar mesmo na graça de Deus, irmão, aqui na terra. Que aquele favor que nós não merecemos, é o mover de Deus em nosso favor, mas que nós fazemos mediante a fé, mais a obra, o fruto mais a obra, e da graça para a glória, amém, irmãos? Aí, aqui você vai parar de buscar a palavra de Deus, quando você já estiver na glória de Deus. Enquanto estiver aqui, irmão, é a palavra de Deus todo dia, irmão. É você se renovando todo dia, é você avaliando suas atitudes no fim do dia, porque nós podemos até nos irar, mas não podemos pecar. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não podemos. É o que o Senhor está preparando para nós. Ele está preparando essa bênção, para que nós possamos ceiar com Ele todos os dias da nossa vida, amém? É todo dia, é isso que Jesus Cristo está preparando para nós, amém? Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus, irmão. Está mais um louvor aqui, o povo está de volta, o povo de Deus é um povo muito alegre, e povo alegre louva ao Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus em todo tempo e em todo momento, amém? Com as palmas, tchau, 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 tchau. Abre os seus braços e faz assim: Deus, fecha no seu coração, meu. Fala, Pai, chama de Pai. Meu. Amor. Fecha em você, meu. Tudo. Razão de tudo. Chama ele de Deus. Meu. Ar. Meu. Farol. O farol que eu preciso. Como eu preciso? Com as palmas. Eu preciso te sentir todo dia e olhar para a tua luz, para eu não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. E eu preciso, Deus da minha vida. Fica comigo, sou a tua casa. Mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Lá em cima, adorando. Lá.
presença do Senhor, abundância da alegria. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Aleluia. Isso, abre seus braços, bem grandão pro Senhor. Isso, bem bonito. Chama ele de Deus. Deus, meu Pai, chama ele de Pai. Pai, meu amor, chama ele de amor. Meu, tudo, razão de tudo, chama ele de Deus. Meu, é o ar. O farol que eu preciso. Abre, chame como eu preciso. Com as palmas. Eu preciso te sentir todo dia e olhar para tua luz, pra eu não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, só de ti, Senhor, todo dia da minha vida, amanhecendo da graça, é o teu povo da tua casa, Pai. Renova o seu Santo Espírito, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, cada manhã, Senhor Jesus, derrama o teu Santo Espírito sobre nossos queridos familiares, a vida, meu Pai, visita onde quer que eles estejam, livra-os do mal, perdoa, eles não sabem o que fazem, meu Pai, enche-os do teu poder, Pai, que todo engano das trevas, principados, das potestades, meu Pai, todo príncipe, meu Pai, desse mundo, meu Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós estamos aqui diante da tua presença, te adorando, porque o Senhor Deus da nossa vida, fica sempre conosco, Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim, mora em ti, mora em mim, convida, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, o que eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, todo dia da minha vida, e para Ele aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pode sentar, fica à vontade. Aqui foi a instituição da primeira ceia, depois foi a primeira ceia já na terra de Canaã, e agora vamos na última ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, vamos dar uma olhada lá em nome do Senhor Jesus. Onde fica esse, pastor? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Vinte e seis. O versículo 17. E no primeiro dia dos pães, da festa dos pães asmos, que é sem fermento, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12.
Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Alerta está aí, moço. Temos que obedecer. Eles obedeceram. Mas depois veio o alerta: um de vós há de me trair, irmãos. Trair Jesus não é como o Judas, só como o Judas fez. Tem gente que quer sacrificar, né? A tradição, algumas tradições aí na Sábado de Aleluia malham Judas, né? Que o Judas, ele teve aquele momento dele, né? Deus sabe, irmão. Há uma divergência muito grande entre os pensamentos, se o Judas vai estar no céu ou não. Sabia disso? Tem gente que fala que ele está lá, tem gente que fala que não, mas quem sabe? Só aquele que conseguir conquistar a coroa da vida chegando lá que vai saber, irmãos. No céu vai ter muita surpresa. Talvez alguém que você acha que viveu uma vida em Cristo, irmão, mas no último instante não estava com ele, vai procurar lá no céu: cadê fulano? Cadê ciclano? Mas, irmãos, alguns talvez que você nem imaginava que está lá, mas fulano, você está aqui? Sim, no último dia, no último instante, a pessoa aceitou Jesus, irmão. Jesus, ele está de braços abertos. Não importa o quão longe a pessoa foi. Se a pessoa se voltar para Jesus, Jesus abraça essa pessoa. A pessoa fica com ele, irmão, até o fim. Tem gente que não tem estrutura para ficar firme na igreja, irmão, se encher do Espírito Santo, para ser a luz do mundo, irmão, para pregar o Evangelho, para dar tempo de dar o testemunho, né? Que é o testemunho que não é sobre nós, é sobre o céu, que sobre Jesus Cristo fez. Mas se você levar a palavra, não importa, irmão, onde seu querido familiar for, quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Tem gente que quem não quer que ver todo familiar na presença de Deus, sem vício, né? Sem pecado, adorando a Deus na casa de Deus. É a melhor coisa, que cada um dos nossos queridos familiares nós víssemos na casa de Deus, adorando a Deus. Mas tem uns que talvez não vão ter estrutura, mas por aquilo que você está levando para sua casa, que é a salvação, eles vão receber a salvação. Mas o que você está levando para sua casa? Será que é uma traição de Cristo? Até de vez em quando você lê, ou vem só no culto, né? Mas assiste novela, ou passa uma novela que eu assisto é bíblica, mesmo essa novela bíblica. Diante de Deus eu estou aqui, em espírito e verdade. Se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, cheio mesmo, cheio de amar até na hora que não é para amar, de você mesmo já está com a mão no arado, que você já expulsa demônio de verdade, que você é uma pessoa cheia mesmo, já está na obra. Aqui nós estamos aprendendo na quarta-feira. Tira a obra da carne, amadurece o fruto do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, desculpa o chamado na casa de Deus. Não assista nem essa novela, meu. Tira tudo da frente do seu olho, vai buscar a Deus, o seu reino e sua justiça em primeiro lugar. Por quê? Porque naquela dramatização, Satanás está te enganando. Lá tem 1% de Bíblia. Então o cara é preguiçoso, eu vou aprender a Bíblia lá na palavra, na novela. Perdeu, filho. Qualquer uma delas. Do Gênesis ao Apocalipse. Qualquer uma. Agora, se você está cheio de Espírito Santo, você vai avaliar o que é bom e reter, vai avaliar tudo e reter o que é bom. Você vai saber o que está na Bíblia e o que não está. Pastor, como? Vai ler na Bíblia, irmão. Vai buscando em Deus. Fica com a palavra. Quer um conselho? Fica com a palavra. Deixa esse pessoal fazer essas ficção. É ficção, irmão. É ficção. Vai estar enganando. O inimigo, ele não vende chifre de rabo, irmãos. Não estou falando que é maquinado dessa maneira, irmão. Estou falando que ele usa, da mesma maneira que Deus usa quem ele quer, o inimigo também, irmão. Aquele que não está firme com ele, irmão. Será que toda a produção, os autores, os atores, sabe? Toda aquela produção, a direção, será que estão todos firmes em Cristo, irmão? Nosso único exemplo é Jesus, irmão. Ainda que façam uma ficção sobre Jesus, o nosso exemplo chama-se Jesus de Nazaré. Não sou exemplo para ninguém, e é só ele, só falo dele. E pela misericórdia, ainda que nem capacidade nós temos, nós buscamos na palavra, e pelo que aquilo nós buscamos na palavra, Deus nos dá ali uma revelação, uma inspiração, e nós trazemos para o povo. E é ali que nós temos que ficar, na palavra. Na palavra, um de vós há de me trair. Essa palavra está aí, irmão. O Judas entregou Jesus com um beijo. Tem gente que não lê a Bíblia, está traindo, irmão. Tem gente que não busca o Espírito.
Tem gente que não nem batizou nas águas, está traindo Jesus, irmão. E está pior do que Judas. Judas, ele tinha um propósito ainda, até que está lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, que a Antiga Aliança se cumpre em Cristo, irmão. Toda a Antiga Aliança se cumpre no Messias. E lá falava que um que come no prato com ele iria o trair por 30 moedas, para já estar lá na Antiga Aliança. É o filho da perdição que já tinha que alguém trair Jesus, irmão, para acontecer. Ali já tinha um trabalho feito. E ele mostrou uma contrição. Por isso que alguns dizem, ele devolveu as moedas. É um arrependimento, não é? Ele devolveu as moedas, jogou lá as moedas lá e foi se enforcar, irmão. A tradição ali religiosa fala que um suicida, ele não vai entrar no céu, mas não está isso na Bíblia. Então quem sabe mesmo é só o Pai sobre a salvação, do Judas ou de qualquer pessoa. O que nós temos que saber é da nossa. Será que eu não estou traindo Jesus? Estou colocando olho naquilo que não é bom? Estou assistindo aquilo que não me edifica? Estou ouvindo uma música que não é de Deus? E mesmo ouvindo uma música de Deus, eu não estou oferecendo para Deus, eu estou só para ficar mais calmo. A música, o louvor não é para te deixar calmo, irmão. Ele vai te acalmar porque você está adorando a Deus, irmão. Você pode colocar um louvor lá para enquanto você está fazendo os seus afazeres, é o que você deve mesmo fazer. Ouvir louvor. Mas você tem que parar também e oferecer o louvor para Deus, como nós aqui, irmão. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Oferecer é verdade, Pai. Entender, se envolver, oferecer aquilo e observar naquele louvor se alguma coisa daquele louvor que eu gosto tanto, eu não estou praticando, começar a praticar. Se o Deus é o Deus da minha vida, que se eu estou com Ele todo dia da minha vida, se Jesus na tua presença nos reunimos aqui, se o véu que separava não separa mais, eu não consigo acessar ao Santíssimo Lugar, porque ainda não estou vivendo em espírito e em verdade, um de vós há de me trair. Jesus está alertando toda a nação hoje, irmão. Ele está alertando aqueles que estão ouvindo a palavra, porque aqueles que não estão ouvindo a palavra, não precisa cortar poço, não precisa fazer pacto de sangue, não precisa fazer pentagrama na cabeça, raspar a cabeça, fazer com gilete, com sangue, colocar a mão em cabeça de bode. É o tipo de satanismo que existe aí fora. Não precisa, Satanás ele engana até nisso. Que para você ser do Satanás, você não precisa ir lá colocar a mão na cabeça de bode, com sangue, com isso, com aquilo outro. É só você não ser de Cristo, irmão. Claro que tem uns bobinhos que querem avançar, que querem reinar aqui na terra, achando que depois vão reinar lá no inferno. No inferno não tem reino. Inferno é prisão perpétua, por toda a eternidade, sofrimento, ranger de dente. De novo, alerta. Talvez você pegou o culto andando. Você quer ir para o inferno? Você é satanista, meu irmão? Põe a mão no fogo. Vê quanto tempo você aguenta. Sua alma vai se unir ao seu espírito e vai ser lançado no inferno. Só que a dor vai ser física para o resto da humanidade. O bicho nunca morre. Sua carne nunca vai morrer. Vão ser bilhões de anos, multiplicado por bilhões e bilhões de anos. A criação, o tempo da criação que existe até hoje é multiplicado pelo tempo da criação que existe até hoje, multiplicando e nunca vai ter fim. Será que vale a pena? O céu é verdadeiro, meu irmão. Ainda que nós, os crentes, estejamos errados, viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Você vai ter uma vida casta, vai ter uma vida com menos despesas, porque você vai ficar menos doente, porque você não fica enchendo a sua cabeça de um monte de bobeira, de música que não presta, não vai ficar bebendo, fumando, usando droga, se prostituindo, se arriscando mesmo a pegar outro tipo de doença venérea até. E outra coisa, né? Você vai dar de bem com Deus. Você não acredita em Deus. Agora falando com o ateu. O satanista, ele acredita em Deus, ele não quer Deus e acha que Deus é mau. E acha que o Satanás é bom. É o que estão fazendo aí fora. Você já ouviu falar, irmão? Vou citar aqui, se alguém cortar depois, se banirem meu vídeo aqui, depois a gente vê. Já teve vídeo meu. Já ouviu falar da Legião da Boa Vontade? Já ouviu falar? Entendeu? A Legião da Boa Vontade é um culto maligno.
no qual o fundador lá, o Zarzur, ele distorceu a palavra de Deus. Jesus falou para nós amarmos o nosso inimigo. Ele fala assim no livro dele, que chama Palavra de Jesus para os... Se eu procurar na internet, você vai achar. Para os que sobraram, os acolhidos, alguma coisa assim. Ele chama de Palavra de Jesus o livro dele. Mas tem um outro final aqui que eu não estou lembrando agora, mas talvez até o fim do culto eu lembre. Ele fala assim: Jesus mandou amar o inimigo. Então nós temos, o Satanás, ele é tão desprezado, ele é meu amigo, e eu amo ele. Olha. E assim, esse tipo de coisa que vai fazendo, irmão, né? As pessoas têm tolerância pelas coisas do maligno, irmão. Aqui a maioria tem bastante, tem jovens, né? Mas a maioria das pessoas de idade, minha mãe, minha avó principalmente, minhas duas avós, eu não conheci meus avós, mas minhas duas avós, elas não gostavam da palavra diabo, Satanás, e falava que os crentes falam muito essa palavra, mas os crentes falam para mandar o fogo nele e mandar embora. Amém, irmãos? Não sei se você tinha assim, que você fala muito esse nome, né? Falava para algum crente esse tipo de coisa, eu ficava só observando. Não gostava de falar. Hoje está aí, ó, banalizado, irmão. Eu sou amigo de Satanás, tem que amar Satanás. Aí fazem uns Lúcifers bonzinhos por aí. Aí a pessoa vai ter uma tolerância pelo aquele nome, vai ter uma tolerância sobre aquela força maligna. E daqui a pouco está até gostando, e está gostando mais do mal do que do bem. É assim que é instaurado o reino do Satanás, irmão. É assim que ele está instaurando, irmão. Que a pessoa vai tendo uma tolerância, falando que ama, olha só, faz tanto bem, tanta caridade que faz lá na Legião da Boa Vontade, que não sei o que lá. E aí o próximo que veio, que foi o Pava Neto, continuou na mesma doutrina. Mesma doutrina. Uma vez eu falei para a moça que me ligou lá, falei isso. Eu tinha até o número da página de cabeça naquela época. Eles ligavam direto na minha casa. Aí eu falei, deixa a próxima vez que me ligar aqui, eles vão ver. Ô moça, você tem tal livro aí? Pega aí. Abre no tal página. Olha mais ou menos no meio da tal lugar lá. Olha o que está escrito aí. A moça desligou na hora, tá vendo? Estão servindo a Satanás. É bom mesmo, eu vou ver se eu acho aí, colocar aí, para se alguém te ligar de lá, você já fala para a pessoa que talvez está lá, trabalhando, nem sabe que está servindo ao inimigo. E assim, o inimigo não vem de chifre, de rabo, irmão. Lá tem uma imagem de Cristo maior que a nossa igreja aqui. Quem passa ali pela Avenida Road ali, tem lá uma imagenzona, uma grandona. Olha, de Cristo isso aqui. Igreja ecumênica. O ecumenismo não é bíblico, irmão. A luz não se dá com as trevas. Não tem mistura. O óleo não mistura com a água. O espírito não é. Aí não, pode agregar todas as religiões. Irmãos, vamos parar por aqui. Mas olha o que tem acontecido aí, ó. Lá no Iraque, lá não sei aonde, que nem fala o nome do Senhor, hein? O que se diz ser o maior representante de Cristo na terra do cristianismo, nem fala no nome de Cristo. Numa reunião ecumênica que teve lá em Ur dos Caldeus lá. Procura aí, saiba de quem eu estou falando. Vai lá ver, se ele falou o nome de Jesus, falou um monte de coisa, de comunhão, não sei o que lá, Deus. O João 14, Jesus ele nos alerta sobre isso. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus. Falar de Deus cada um fala, irmão. Um Deus pequeno, um diabo, um Senhor, né? Que nem o satanista, é o meu Senhor, né? É o Baal é Senhor, mas com D pequeno, irmão, que nem se compara ao poder do Criador. Amém, meu Deus? Mas fala aí, ó. Jesus falou, crede em Deus, mas crede em mim, crê na palavra. O problema é não crer na palavra. E para você crer, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você, tanto na hora que você participa de um culto, de uma ceia, ou quando você lê. Mas você tem que ler para ouvir. Não precisa falar alto. Quando você está lendo, você extrair o que Deus está te dando ali. Lê devagar, não precisa ler com pressa. A Bíblia é um livro espiritual, irmãos.
Melhor você ler um versículo por dia e entender e praticar, do que você ler um capítulo inteiro e não entender nada. É um versículo aqui, ó. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. O que você tira daí? Um de vós pode ser eu, irmão. Pode ser vocês, qualquer um, cada um da humanidade, irmãos. Olha aqui, continuando. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondia, disse: o que mete comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade vos digo, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. A gente vê por aí. Depois de passado o tempo da inocência, se não aceitar Jesus, era melhor não ter nascido, irmão. Você conhece alguma família que perdeu algum filho na inocência? Criança pequena, inocente, foi para a glória, irmão, sem perder a inocência. Aleluia, glória a Deus, irmão. Essa família tinha que estar pulando, não triste. Por quê? Porque não vai perder a inocência, irmão. Essa família, se ela se consagrar, aceitar Jesus, vão se encontrar lá no céu. Agora outro que vão trair Jesus, que não vão ter um apreço pela palavra, que vai banalizar, que é a Páscoa do ovo, do coelho, não sei do que lá, que não sei o que até na paixão tem até paixão, mas quer carregar caixão, mano, representando Cristo, quer carregar caixão de vidro. Aí no mundo afora acontece isso, mano. Caixão de vidro com Cristo morto. Ele não está morto. Eu não aceito que alguém aceite no coração dele que Cristo com semblante de dor, morto dentro de uma redoma de vidro, irmão. Foi até o chamado de ontem. Tá lá o buraco do Gólgota, tá lá. Ele não está lá não, irmão. Ele não está. Tem gente que quer ir para Israel para visitar lá, onde pode ter sido sepultado Jesus. Dizem que nem é lá. Irmãos, ele não está lá. Não está. Ele ressuscitou e vive para sempre, irmãos? Exatamente. Continuando aqui. E respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Jesus, ele sempre alerta, como ele alertou Pedro. Pedro, Satanás pediu para te serandar, mas eu intervi por vós. E tu, quando te converter, vai lá e confirma os seus irmãos. O Pedro estava lá alertado, irmão. Pedro estava alertado antes. Pedro, tu me amas? Sim, amo. Então apacenta meus cordeiros. Ô Pedro, tu há de me trair? Não, de maneira nenhuma. E depois traiu 3 vezes, irmão. E Deus, ele alerta e está alertando o Judas. Tu disse. Ô Judas, vai continuar com essa obra maligna? Judas, filho da perdição, foi um só, que cumpriu o propósito. Ninguém mais pode trair Jesus, irmão. E ter a possibilidade de talvez estar na glória de Deus. A possibilidade, não estou falando que ele está lá não, hein? Mas tem a possibilidade. Deus que sabe no julgamento, se naquela hora lá que ele estava lá se enforcando, se ele estava contrito, se ele estava arrependido, se era um propósito, se ele tinha cumprido o propósito, não. Ele foi o único filho da perdição que talvez encontrou salvação, irmão. E era um único. Mas se alguém vier para a perdição trair Jesus, irmão, misericórdia. Misericórdia. O sangue nos umbrais da porta lá na madeira é o sangue do madeiro de Cristo, irmão. Representando tudo que Jesus Cristo ele conquistou por nós lá na cruz, irmão, para que nós possamos estar com ele todos os dias das nossas vidas. É ele que te convida. Pega a sua Bíblia, vai lá em Apocalipse capítulo 3. O versículo é o 15.
Vamos ver o 14 também, mas não sai do contexto. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem que está falando aqui? Jesus está se identificando, é ele que está falando aqui diretamente aqui através do João lá na ilha de Patmos, que o Apocalipse significa isso, revelações que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos. Continuando, eu sei as tuas obras. Deus sabe as suas obras, meu irmão. Deus sabe seus pensamentos e intenções do coração. Olha aqui, ó, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Por quê? O frio é aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Esse é o alerta. Não pensa que o frio é o satânico, não pensa que o frio é o que não quer ir para a igreja, ou o frio é o que tem outra religião. Não, o frio é o que nunca ouviu falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se ele ouviu falar que um dia o Messias veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, esse não é frio não. E o quente é o crente, é o que tem o fruto mesmo, que está maduro e que pratica. A fé mais obra. Esse é o quente. Aí Jesus está falando aqui, ó. Tomara fosses frio, quer dizer, que não soubesse que o verbo se fez carne, que Deus veio, ele veio em glória na terra, ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Põe as duas mãos na cabeça e fala, ai, 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 ai. Fica morno aí. Fica morno aí. Pensando que não vai queimar no inferno. Fica morno. Ah, não, sou muito novo. Eu já tenho minha crença, já tenho minha religião. Fica na sua religião. Não estou falando de religião aqui não, estou falando da palavra. Falando da palavra. Palavra de Deus. Só da palavra. O ensinamento da palavra. É assim que o povo, ele sai mesmo do engano. É assim que o povo sai mesmo daquilo que o fazia se perder, que destrói o povo. No ensinamento. Aí no ensinamento a pessoa, meu Deus, estava brincando com as coisas de Deus, mas agora eu não vou brincar mais. Não vou brincar mais. Tudo que tiver na Bíblia Sagrada eu vou praticar. E você vai passar a estar aquecendo. Amém, irmão? Esse seu morno vai estar aquecendo. Amém, meu Deus? Porque o morno vai ser vomitado, irmão. Vai ser lançado fora, irmão. Você vai clamar e não vai ser ouvido, porque Deus não ouve o pecador. É uma separação física entre o pecador, irmão, entre aquele que não quer saber das coisas de Deus de verdade, irmão. Deus, ele deixou a palavra de Deus, ele deixou a palavra dele, irmão. Não adianta fazer uma oração para abençoar todos os filhos de Abraão, irmão, se os filhos de Abraão não quiserem saber de Jesus, da palavra que foi deixada. É bobeira, irmão. É zombaria com o que realmente Jesus Cristo ele fez lá no Calvário. Ele tomou sobre ele nossas dores e enfermidades, as nossas transgressões, iniquidades e pecados. Ele tomou sobre si. Para quê? Para continuar pecando? Não. Para nós sairmos do pecado, irmão. Aqui diz aqui na Bíblia, irmãos. O limpo se limpe mais ainda, porque o sujo vai se sujar mais, irmão. E no final vai continuar sujo. O último estado que vai permanecer eternamente. O morno vai ser lançado fora. Continua em nome do Senhor Jesus. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Quem tem muito aí, irmão, quem quer reinar aqui nessa terra, sei não, hein? Dependendo do apreço que você tiver pelos bens desse mundo, que materiais, irmãos, não vai subir não. Outra coisa, quem não quer vir na igreja aqui na terra, quem não quer saber da palavra de Deus aqui na terra, vai querer fazer o que lá no céu? O céu vai ser a palavra por resto da eternidade, e igreja por toda a eternidade, amém? Só que vai ser uma igreja perfeita. A igreja da terra é imperfeita, porque é formado de pessoas imperfeitas. Mas se você ficar olhando para as pessoas da igreja,
Você vai tirar o olho de Jesus e vai acabar se esfriando. E aí seu quente vai ficar morno. E você vai ser vomitado fora. Agora, quem olha para Jesus não tem tempo para ficar olhando o defeito dos outros, não. Nem do pastor, se ele fala errado, de vez em quando ele dá uma gaguejada, se ele toma água, se ele... Não, ele vai ficar só com a palavra. Ele vai ficar olhando se os irmãos depois do culto ficam fofocando, se a irmã hoje veio com uma roupa mais apertada. Não, sai dessa. Olhando para Jesus, é Ele o autor e consumador da nossa fé. É o alerta, é Jesus, meu amigo. É Jesus na sua vida. Aceite-o no seu coração, porque você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Porque foi dessa maneira que viemos. Ô pastor, mas vivemos cego, irmão? Criancinha, parece que nos primeiros dias ela não enxerga totalmente. Ela enxerga uns vultos. E da mesma maneira que nós viemos, vamos voltar, irmãos. Não trouxemos nada, não vai levar nada. E fica brigando no meio. Fica querendo mais. Tem gente que nem tem onde colocar mais e quer mais. E outros por aí, com tão pouco, passando necessidade nesse tempo de pandemia. Tudo tem que ser um equilíbrio. A palavra de Deus é uma palavra de equilíbrio, porque Deus é um Deus de equidade. A palavra equidade significa equilíbrio. Tudo que é desequilibrado não tem nada a ver com Deus, irmão. Por isso tem que olhar, nós temos que orar mesmo por todos os que estão em eminência, né? Os políticos, né? As pessoas poderosas desse mundo, para que tenham uma vida casta e sossegada, irmão. Pelos governantes, para que eles sejam dirigidos por Deus, irmão. Para que eles não puxem a sardinha para aquele que já tem mais, para eles terem mais, e aqueles que têm menos, têm menos, irmão. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se aquele que tiver mais vai ter mais, ele se converter, irmão, ele vai ajudar muito também. Deus sabe tudo, é necessário ter coluna na casa de Deus. Se aquele que tem menos for ter menos, e se ele tiver menos, ele for se converter, ele vai aprender a ser dependente de Deus. Deus sabe tudo, irmãos. Deus sabe tudo. Nós temos que crer da mesma maneira que Jesus ele nos ordena a fazer, irmão. Que todos se salvem e conheçam a verdade. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Amém, irmãos? Tudo que tem valor é provado no fogo. Aqui nós passamos pela terra provados no fogo. Por exemplo, o ouro não vem purinho, geralmente. O ouro vem misturado com um monte de terra, eles jogam lá no fogo, aí ele derrete, e aí vai separando o ouro da prata, de outros minerais lá, né? Vai separando, irmão. Tudo que tem valor é provado no fogo. E nós temos que comprar essas vestes. Como que nós vamos comprar essas vestes do Senhor? Qual que é o valor? O valor é você aceitar Ele como Salvador. É a graça pela graça de Deus, de graça, que Ele já garantiu por nós lá no Calvário, irmão. De você buscar o reino, de você praticar aquilo que você já aprendeu da palavra. Você não deixar nenhuma vírgulazinha de fora. Se ficou com dúvida, volta para a palavra. Não coloca coisa má diante do seu olho. Se você não está firme com Deus, totalmente mesmo, tira tudo, irmãos. Eu sei o que eu fiz os primeiros meses da minha conversão, irmão. Entendeu? Serviu para mim e eu dou esse conselho. Vai servir para você também, porque você não vai perder nada, irmão. Tirei tudo. Parei de ouvir música do mundo, parei de ouvir tudo. Nem música romântica, né? Eu e minha esposa gostavam de ouvir umas músicas românticas, ficamos uns meses lá sem ouvir música romântica, até saber o que a música quer dizer, e o propósito também, não é só o que quer dizer, que tem muito, talvez, cantor, que é homem, que faz uma música romântica, tem uma letra bonita, mas ele está cantando para um outro homem. Parou para pensar nisso? Que é um aquecimento do inferno. Você não precisa de nada disso? Parou para pensar? Pensou? Aquele rapaz, música bonita, romântica, fui ver a tradução, ela não fala nada demais. Mas qual que é o propósito? Será que ele estava fazendo para uma namorada, aquela música para a sua esposa, ou para o namorado? Tudo isso, por isso só tira tudo primeiro. Depois você retém o que é bom, para saber, avaliar. É as vestes brancas do Senhor. Será que Jesus ouviria essa música nesse propósito?
Nosso alvo é Cristo, é a mente de Cristo, irmão. Na mente de Cristo você vai aprender a se conduzir como Jesus. Você vai parar. Esse lugar que eu estou indo, do jeito que eu estou me vestindo aqui, Jesus ele iria e se vestiria dessa maneira? Mas Jesus era homem, pastor. Eu sou mulher. As roupas dos homens e das mulheres na época de Cristo eram muito parecidas. As túnicas, né, dos homens eram um pouco abaixo do joelho, e a das mulheres era lá no pé, porque para cobrir mesmo. Esse negócio de intimidade que aí fora agora está proibido, ósculo santo era só entre os irmãos crentes. Você chega no lugar, irmão, né? Uns 2 anos atrás, você chegava no lugar sem conhecer ninguém, mas daqui a pouco você estava todo marcado de batom, estava todo mundo querendo te beijar. Onde está isso na Bíblia, irmão? Né? Eu já pego na mão, assim, já aprendi, irmão. Na hora que está chegando, já vem querer assim, né? Tudo bom, irmão? Já chama de irmão logo. Isso aí, eu posso estar até com roupa paisana. Pronto, irmão. Pronto. Mas aí, ó, o pessoal fica aí se aproximando sem ter intimidade, sem ter da própria casa, irmão. Tudo conversa do Satanás, tudo engano do maligno. As vestes do Senhor, quem não tiver com vestes nupciais, mesmo se chegar lá na porta do portão celestial, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Jesus ele falou, irmãos, na boda lá. Como você chegou aqui sem vestes nupciais? Lance ele lá nas trevas eternas. Só vai chegar até a porta, mas não branqueou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Viveu de qualquer maneira, pulou etapas, entrou pela janela, colocou coisa que não deveria no olho, não fez essa avaliação, irmão. Será que Jesus pensaria isso que eu estou pensando, esse pensamento de vingança, e fica todo dia querendo vingar, aquela pessoa tem que morrer, aquela pessoa tem que sofrer, ela tem que sofrer um acidente? Será que é de Jesus esse pensamento? Aquilo que você está fazendo, será que Jesus faria? Se não fizer, para agora! Aquilo que você está sentindo, que se Jesus não sentiria, para agora. Se aquilo que você está pensando, Jesus não pensaria, pelo aquilo que você conhece Cristo, para agora. Se onde você está indo, Jesus não iria, não vá. Se do jeito que você está se vestindo, independente se é homem, se é mulher, ele não se vestiria, não se vista, irmão. Joga tudo fora essas roupas e compra nova. Hoje está na moda homem usar roupa apertada, irmão. Não é nem mulher já é feio também, imagina homem, meu. A gente compra roupa 2 números menor, tenta entrar lá dentro e depois rasga no meio da roupa, passa mais vergonha ainda. Pega um louco desgraçado aí na rua, que não pode ver nada, espírito de Satanás, uma pessoa que tem um espírito de prostituição mesmo, vai olhar e não vai ter um freio moral. Se tiver uma oportunidade, é aí que acontece os estupros por aí. Não estou justificando o estuprador, não. Mas geralmente ele começa no olho, irmão. Ele olha, vê aquilo ali, tem uns caras que vai ficar doido. Você vai deixar alguém doido pra quê, minha irmã? Usa uma roupa com recato. As vestes são do Senhor, do nupciais. Compre a veste do Senhor, e para que não apareça a sua vergonha e a sua nudez, irmão. Tem roupa que ela não é transparente, irmão, mas é pior do que transparente, porque mostra todo o contorno. É um alerta às irmãs, aos irmãos também que gostam de usar calça apertada. Uma vez o missionário teve que repreender pastor, irmão. Os pastores estavam comprando calça já slim e ainda apertando as canelas, estava ficando assim, ó. Aí ele falou assim, homem usa calça assim, ó. Pronto. As minhas eu nunca mexi nas coisas, é tudo assim mesmo. Amém, irmãos? Nosso líder, irmão. Ele está mandando pecar? Ele mandou pecar? Usar uma calça larga? E mesmo entre as irmãs? Não. É o contrário. Está aqui, ó. Para que te comprai vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Não é transparente, mas aperta e mostra todo o contorno.
Misericórdia de Deus. E que unge os seus olhos com colírio para que veja. A pessoa não está enxergando. Que não tem nada a ver essa conduta. Em alguns lugares parece um desfile de moda no dia de encontro na igreja. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Graças a Deus. Jesus é tão misericordioso que Ele repreende aquele que ama. Se você está se arrependendo, se você está sendo ferido nessa palavra, você não está gostando muito, é isso mesmo. Era para você não gostar se você está fazendo alguma dessas coisas aqui. Achando que só foi lá a traição de Judas que não pode. Entregar Jesus lá para ser morto no Calvário. Ele serviu para um propósito. Todo outro pecado não tem propósito nenhum senão para te levar para o inferno. Todos os demais, todos os outros pecados, pequeno, grande, maior, não tem pecado branco. Se não se arrepender, Jesus está te repreendendo. Arrepende-te, pois, agora, ser zeloso, tenha o zelo, tenha cuidado, seja cuidadoso, olha o alerta. Em outras palavras, seja cuidadoso. Por quê? Versículo 20: eis que estou à porta e... Tem gente que Jesus está ali murrando. Só falta ele com os dois pés na porta, ver se aquela fulano abre aquela porta lá e para de fazer aquilo que Jesus condena. Achando que só de ter levantado a mão na igreja, aceitar Jesus como Salvador, depois batizado nas águas, de imersão, não estou falando sobre uma aspersão não. Agora uma vez salvo para sempre, já faço parte da igreja, faço o que eu quero. Não, você faz o que Jesus quer. Ele continua batendo na porta todo dia, irmão. Todo dia. Para quê? Olha aqui. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia, povo de Deus. É todo dia. Foi a primeira Páscoa de ceia. Depois o Josué fez a primeira na Canaã. Jesus fez a última ceia. Mas a última foi uma representação da nossa vida. Que aquele que não come do pão, não bebe do cálice, não tem parte com Jesus. Mas não podemos comer e beber indignamente. E como que nós não comemos indignamente? Quando nós abrimos o coração e deixamos Jesus entrar. Para ter o coração de Cristo. Para ter a conduta de Cristo. Está à porta e bate. É todo dia, meu amigo. Não é de vez em quando não é só no dia da ceia não, é todo dia da sua vida, irmão, para que você ceie com Ele e Ele com você todo dia da sua vida. A Bíblia não, tem algumas datas da Bíblia, mas essas coisas espirituais não tem uma data específica. O 7º dia nós estamos, até a volta de Cristo, aprende isso. Deus ele está no descanso da criação e Jesus ele está no descanso na glória. Então o 7º dia do Senhor é daqui para a eternidade, não é o sábado. Ou você guarda todo dia, não vai adiantar você guardar o sábado. Alguns pecam 325 dias, fica 40 dias lá meio fazendo jejum, né? E para voltar, não vê a hora que acabar, chegar o sábado de aleluia, para voltar a pecar de novo. Onde está isso na Bíblia? É igual a pessoa que guarda 6 dias e guarda o sábado. Mas nesses 6 dias peca. Não tem a mente de Cristo, não tem o coração de Cristo, não tem a conduta de Cristo. Aí chega no sábado, não varro nem minha casa, viu? Tem gente que sabia que ela não aperta botão de elevador. Ela fica esperando. Não sobe escada. Se tiver que subir no 20º andar, não fala nada para ninguém. Fica lá parado na frente do elevador. Se alguém apertar o elevador, ele entra. E o andar, pastor? Se alguém colocar o andar que ele precisa ir, uma hora ele desce o elevador. Tem pessoas que guardam o sábado dessa maneira. Será que é isso? Então eles preferem nem sair, né? Das 6 horas da tarde da sexta até as 6 horas da tarde do sábado, no nosso horário, que é o sabá. Tem gente que nem não faz mesmo nada, porque se tiver que sair, tiver que descer a escada, não pode descer a escada. Para lá na frente do elevador. Outra pessoa de outra religião pode apertar o botão do elevador sem ele pedir. Doideira, irmão. Onde está isso na Bíblia? Nem existe elevador, irmão.
Nem existia elevador. Jesus está à porta. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer vai cear com ele todo dia, vai comer do maná lá no céu. Exatamente, o maná vai cessar aqui, você não vai buscar, porque você vai viver a palavra lá no céu. O Josué, quando ele celebrou o Pessá, lá na terra de Canaã, o céu parou de descer o maná, porque ele estava na terra prometida. Quando você estiver lá, vai cessar também, porque você vai estar no lugar em que você deveria estar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E ali será para sempre. É viver com Cristo todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Se alguém trouxe pedido de oração, pode me entregar em nome do Senhor Jesus. Preparação para a ceia, viu? A semana que vem é nossa ceia. Mas às vezes não bate não, viu? Esse ano aqui foi tão maravilhoso, né? Ontem liberaram os cultos lá na Europa, não sei se vocês viram, anteontem, na sexta-feira. Aí ontem liberou aqui no Brasil. Mas são poucos os anos que bate a Páscoa determinada no calendário cristão e a Páscoa judaica. E bateu certinho esse ano. Bateu certinho. O último dia da Páscoa deles é a nossa Páscoa. Tem ano que fica 15 dias de diferença, mas sempre ali, mês de março e abril, mais ou menos. Mas alguém tem pedido de oração? Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, com palavras, o que podemos dizer, meu Pai, se até a intenção Tu conheces, Pai. Senhor Jesus, apresentamos a Ti as nossas vidas, Pai. Nossos pedidos de oração, meu Pai. Os pedidos de oração do Teu povo que chegaram até nós, para que o Senhor, meu Pai, visite toda a humanidade, Pai. Eu dobro meu joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e na terra toma o nome. Senhor Jesus, esse sangue aqui representa o sangue do Cordeiro. O sangue pascal, meu Pai, que foi passado nos umbrais e nas portas das casas, e o anjo da morte passou por cima, Pai. Esse sangue que representa, esse suco da uva representa o sangue lá no madeiro, o sangue que caiu, meu Pai, que foi derramado, o bem mais precioso que já caiu sobre essa terra, que foi o sangue de Cristo. Senhor Jesus, visite cada pessoa, que algum dia alguém trouxe o nome dele para ser colocado, ou alguém gostaria de ter trazido e está apresentando agora na oração. Apresenta a sua família na oração, apresenta em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor Jesus. É a tua palavra, é na tua palavra que nós vencemos, é na tua palavra que nós sabemos o que foi conquistado lá no Calvário, o que foi conquistado lá na cruz, o que foi conquistado, meu Pai, por todos os seus ensinamentos que o Senhor nos deixou, Pai amado, para o Senhor nos envolver na tua presença, para que nós possamos levar a tua salvação para nossas casas e famílias, para que nós possamos dar aquilo que eles precisam, que é a salvação, e ter para dar. Temos que ter o teu amor, Pai. Desejamos ter a tua salvação, Deus, a nossa salvação. Venha com o teu poder e a tua unção. Nós apresentamos cada um deles, cada pessoa, meu Pai, que seja lavado, que seja alcançado, que o anjo da morte, o anjo, meu Pai, do Covid, essa desgraça do inferno e as doenças e enfermidades, a praga dos vícios, a praga do satanismo, do ateísmo, das coisas malignas, das religiosidades, que não leva a pessoa a lugar nenhum. Talvez ela tenha um pouquinho de uma vida melhor, mas ela não tem comunhão com Deus na religião. É em Cristo que nós temos comunhão com Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje, na Páscoa cristã, na Páscoa, meu Pai, do povo de Deus, seu povo, o povo primal, que muitos do seu povo não rejeitaram Jesus, mas nós temos nossos irmãos judeus messiânicos, mas que todo judeu, todo islâmico, todo aquele muçulmano, todo católico, todo evangélico, todo budista,
toda ação do inferno, do diabo, dos mensageiros do diabo, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, do querido, do familiar, da família dele, em nome do Senhor Jesus. Você também pode, une sua fé com a minha, chama esse irmão pelo nome e manda embora, irmão. Manda embora em nome do Senhor Jesus, toda ação do inferno, toda ação do capeta, tudo que não presta, todo engano do diabo, que faz com que essa pessoa, ela seja morna. Você tem que ser crente, cheio do Espírito Santo de Deus, saiba disso. Enquanto você não é cheio do Espírito Santo de Deus, você é morno, e Jesus está te vomitando. Jesus não atura, ele tem nojo, por isso que vomita. Não pode ser morno, tem que ser crente, tem que estar com fruto maduro, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar com a mão marado, em nome do Senhor Jesus. Todo engano das trevas, todo engano de Satanás, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é ser e sai. Isso é desde a cabeça até as plantas dos pés. Você pode passar a mão na sua cabeça, você pode passar a mão no seu corpo e falar: sai de mim, capeta, sai de mim, em nome do Senhor Jesus. Isso, manda embora, chama o mal pelo nome, manda embora. Tem um diagnóstico, chama pelo nome e manda embora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é desde a da cabeça até as plantas dos pés. Fecha o olho, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, o seu fogo, a sua unção passe desde a da cabeça até as plantas dos pés, na planta dos pés até o alto da cabeça, visitando a mente, os olhos, o ouvido, a boca, o coração, visitando a casa, visitando a família, Pai. Eu repreendo e paraliso a mal. Eu quero toda essa ação do inferno, tudo, meu Pai, todo empecilho, todo engano, toda perdição, oh Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda ação do mal. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno: esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence. Um nome acima de todo nome, eu ordeno, eu paraliso a mal, e eu ordeno agora: todo mal, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai dos caminhos, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Isso, meu irmão, se purifica agora, chama esse mal pelo nome. Isso, ordena agora a saída do mal, ordena agora a saída do diabo, dos mensageiros do diabo, ordena agora a saída dos queridos, dos familiares, demônio do vício, demônio da maldição, coisa maldita, mão genética, mão hereditária, herança genética maligna, coisa do inferno. Pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e sai deles, sai dos casamentos, sai dos relacionamentos, sai da família, sai da casa, sai com as dívidas, sai da educação, da criação dos filhos, vai saindo agora dos queridos familiares de perto e de longe, até os parentes que estão em outros continentes que essa pessoa nem conhece, porque a família veio de lá. Em nome do Senhor Jesus eu quebro e ordeno: sai e não volte mais, em nome do Senhor Jesus eu te proíbo. Com a mão levantada, da glória a Deus, Deus. Diz aleluia. Repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença. Na tua presença, abundância de alegrias. Eu tomo posse da minha cura, da minha libertação total e completa pela minha casa, pela minha família, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Seja Jesus uma linda salva. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Satisfação, estava com saudade dos irmãos em nome do Senhor Jesus. E assim, se o Senhor nosso pastor, nada nos faltará, amém? Ele não nos faltará, não, Senhor Jesus. O que você precisa mais do Senhor, amém? Para de pedir outras coisas, para de buscar outras coisas. Busque do Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te conduzir certinho onde você tem que ir. Você vai ter o melhor dessa terra e depois vai continuar lá no céu, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Às 18 horas nós vamos ter mais um culto, mais uma transmissão em nome do Senhor Jesus. A palavra sempre aumenta, começando na sexta-feira essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Você pode procurar lá essa mensagem da sexta-feira, dê seu testemunho, dê seu pedido de oração, compartilhe com seus amigos. Uma ótima Páscoa a todos e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Lembrando que Páscoa é todo dia, viu? Não é só hoje não, é todo dia em nome do Senhor Jesus.